obrigada. O Senhor te sustentou e você chegou até aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, não é verdade? Quem enfrentou desafios esse ano? Você enfrentou desafio? Ou não? Enfrentou, né? Tenho certeza. Todos nós enfrentamos desafios, enfrentamos situações, enfrentamos sorrisos, passamos por momentos de sorriso, momentos de lágrimas, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de desafios, mas existe um lugar que não haverá nada disso. Aonde Jesus mora, não há dor, não há tristeza, não há choro. Aonde Jesus mora só existe alegria, amém? E o que a gente faz? A música fala, a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração, amém? Hoje eu cantei esse hino em casa o dia inteiro e meu coração se alegrava tanto. Eu andava pela casa cantando. Aleluia, irmãos. A gente pode passar pelo que for, mas a gente vive cantando e louvando ao Senhor. E o nosso coração se enche de alegria, amém? Então sinta essa alegria, essa presença de Deus. Hoje nós vamos continuar na série de mensagens 2K24, sobre o novo de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Números. Números, capítulo 13. Aqui tem uma passagem muito conhecida. Nós vamos recapitular algumas coisas dessa passagem. Números, capítulo 13. Seu coração esteja livre agora. Que os seus pensamentos estejam livres. Tira toda a preocupação. O que é uma preocupação? É a pré-ocupação do seu cérebro. A pré-ocupação com as coisas que às vezes ainda nem aconteceram. E aí você fica ocupando a sua mente, ocupando o seu coração com um monte de pensamento, com um monte de coisas que você talvez na hora não consiga resolver. E esse momento agora é a hora de ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Amém? Então ocupe. Tire a preocupação e ocupe a sua mente com a palavra do Senhor. O que acontecia aqui? Em Números, no capítulo 13. Moisés estava com o povo que saiu do Egito. Eles estavam ali no meio do deserto. Moisés então chama 12 homens, 12 príncipes, 12 líderes das tribos, das suas famílias, para poderem espiar a terra. Vão 12 homens, então, para a terra de Canaã. E Moisés, ele pede um relatório detalhado. Moisés, ele fala para eles observarem tudo que tinha lá. Se a terra era grande, se era pequena, os homens que moravam naquela terra, os frutos que aquela terra tinha. Vai lá, faz um relatório detalhado, volta aqui e ainda se esforcem. Olha o que ele fala. Se esforcem para pegar um fruto daquela terra. Para que possa trazer para o povo, para que o povo possa ver, além do relatório de vocês, além do que vocês vão falar, nós queremos ver algo dessa terra. Eles vão então, passam ali naquela terra 40 dias, após 40 dias eles retornam. Quando eles retornam, irmãos, imagina, que Deus ele faz uma promessa para a gente que está aqui. E aí nós separamos 12 pessoas que falam assim, ó, eu vou lá e daqui a pouco eu volto. É a promessa da sua vida. Toda a sua vida, toda a sua família está no meio do caminho esperando esse relatório. Imagina quando esses homens voltaram, o nível de expectativa do povo de Israel. O nível de expectativa, eu me coloquei no lugar daquele povo, esperando, olhando, falando, fala o que vocês viram, o que tinha lá. Eles voltaram com um cacho de uva, numa vara onde 2 homens precisaram carregar. E aí eles começam a dar um relatório. Vamos ler a partir do versículo 26. Leia comigo, diz assim.
E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. E lhes deram a informação, e a toda a congregação lhes mostraram o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde tu nos enviastes, e verdadeiramente, fala comigo, fala verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia, porém, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Olha aqui, eles estavam falando que a terra era verdadeiramente, era tudo aquilo que Deus tinha falado, que eles esperavam. Mana, leite e mel, existem os frutos, olha aqui os frutos. Mas existem homens descendentes de gigantes, homens maiores do que a gente, os inimigos, amorreus, os cananeus, cada um, eles ficam ao redor daquela terra. Começaram a passar toda a série de dificuldades. Número 30, versículo 30 diz assim: e Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés. Olha, se você precisa fazer o povo se calar, quer dizer que o povo estava falando. Concorda comigo? Aqui não diz que o povo começou a falar, começou a ficar com medo, começou a inflamar. Mas se você fazia parte desse povo, e você ouve falar de tantos inimigos que estão no lugar aonde a sua família está para ir, você começa a ficar no mínimo desesperado. Eles começaram a se inflamar e ficaram desesperados, e toda aquela congregação, aquelas pessoas todas começaram a falar. Mas Caleb fez com que o povo se calasse, ficasse em silêncio diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Fala comigo, somos capazes de conquistá-las, de possuir essa herança, de conquistar. 32. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram: a terra pelo qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos os gigantes, filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Olha o que aconteceu. E toda a congregação, todo Israel, ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos pela espada, e para que nossas esposas e nossas crianças sejam uma presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E eles disseram uns aos outros: façamos um capitão e voltemos ao Egito. Olha só, o relato dos espias, o relato daqueles homens que foram vigiar a terra, que foram olhar a terra, e a reação de toda a congregação de Israel. A reação do povo diante de tudo que eles ouviram. Aqui continua dizendo, se você continuar lendo, vai falar que Josué e Caleb levantaram sua voz e começaram mais uma vez a tentar dizer ao povo sobre a fé, sobre crer em Deus e sobre entrar na terra. Certa forma que o povo se revoltou tanto que eles decidiram apedrejar Moisés, Josué, Caleb e Arão, matar eles. Levantaram um capitão e voltar para o Egito. Na hora que eles decidiram isso, a palavra diz que a glória de Deus apareceu no tabernáculo.
E Deus começou a falar e disse que iria matar todo o povo. Sabe o que Moisés fez? Moisés então intercedeu. Começou a falar: Senhor, o que vão falar do Senhor? Vão falar que o Deus de Israel tirou o povo do Egito, levou para o deserto e eles não puderam entrar na promessa porque o Senhor matou eles. O Senhor então, ouvindo as palavras e a intercessão de um líder, a intercessão de Moisés, então o Senhor, a Bíblia diz que Deus perdoou. Olha isso, Deus perdoou, mas toda ação tem uma consequência. Leia comigo o versículo 33, diz assim: e vossos filhos, Deus disse, e vossos filhos peregrinarão neste deserto 40 anos, e levarão as vossas corrupções, até que os vossos cadáveres sejam consumidos no deserto. Segundo o número de dias em que examinastes essa terra, 40 dias, cada dia correspondendo a um ano. Levarei as vossas iniquidades durante 40 anos, e conhecereis o meu rompimento da promessa. Olha aqui, 40 dias olhando a cidade, murmuraram contra Deus. Deus disse que eles passariam 40 anos no deserto, por causa dos 40 dias espiando a terra. O tempo que eles levaram olhando a promessa, vendo a promessa, pisando na promessa, tocando na promessa, murmurando depois contra ela, foi o tempo de anos que eles passaram no deserto. Aqueles homens que murmuraram iriam morrer, mas os seus filhos iriam possuir a promessa. E o 39 diz: e falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo lamentou muito. O povo lamentou muito. E levantaram-se pela manhã bem cedo e subiram ao topo do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. Josué, Caleb falou: vamos agora imediatamente, vamos possuir a terra. Eles falaram que não. Quando o Senhor falou o que ia acontecer com eles, eles ficaram desesperados. Já pela manhã eles falaram: estamos prontos, nós pecamos, vamos subir agora. E aí Moisés disse: não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Fala comigo, fala assim: obediência demorada é desobediência. Quando Deus fala alguma coisa, irmãos, na hora. Quando Deus mostra algo, quando Deus abre a porta e diz: entra por ela, entra por ela. Porque não adianta a gente querer entrar no nosso tempo. Obediência demorada é desobediência. Isso é desobediência. Hoje eu falei: Lívia, ela estava nervosa, eu falei: Lívia, tira essas migalhas de pão que caiu no sofá. O André comeu pão no sofá, sabe que não pode? Tira para a mãe, por favor. Ela não tirou. Estava nervosa, eu falei: não vou insistir. Eu olhei para o Levi e falei: Levi, tira para a mãe, por favor. Levi levantou e tirou. Acho que ele mediu a consequência. Ele tirou as migalhas. Eu olhei no olhar da Lívia. Eu vi que eu não precisei falar mais nada. Na hora que ela viu o irmão fazendo aquilo que eu pedi para ela fazer, eu vi no olhar dela a tristeza que ela sentiu. Aquilo que Deus manda acontecer na terra, aquilo que Deus manda fazer, vai acontecer. Se não por mim, por você. Se não por você, por quem está do lado. Mas se Ele disse, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai acontecer, mas Ele dá oportunidade para que a gente participe do novo, para que a gente participe da promessa. E aí o povo subiu depois. Sabe o que aconteceu? O inimigo veio contra eles e matou aqueles que subiram, morreram todos. Era uma bênção de Deus, era uma porta aberta, mas não era mais para aquele tempo. Morreram todos. Quando a gente sai debaixo da direção de Deus, não é um perigo só para a gente, é um perigo para a nossa casa também.
A nossa decisão, ela não interfere só a gente, ela interfere os nossos filhos, ela interfere o nosso casamento, ela interfere a nossa família. A nossa decisão não diz respeito apenas a nós, ela diz respeito a todos que nos cercam, a nossa comunidade, aos seus amigos, às pessoas que convivem com você. Você não decide apenas por você, você decide por todos. Por causa daqueles homens, todo o povo foi inflamado. E porque o povo foi inflamado, toda Israel passou 40 anos no deserto. As esposas que eles estavam preocupados, os filhos no qual eles estavam preocupados, todos eles sofreram a consequência por causa das palavras deles. Fala assim, a minha família sofre a consequência das minhas decisões, tanto boas quanto más. Ela sofre a consequência. E o desejo de Deus é que a gente verdadeiramente entre nesse novo. Eu estou certa, irmãos, de que Deus é um Deus de novidade de vida. Eu não sei há quanto tempo você conheceu o Evangelho de Jesus, há quanto tempo que você caminha com Cristo, mas eu tenho certeza que você já provou do novo de Deus várias vezes. Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Ele faz novidade na nossa vida. A gente acorda hoje de um jeito, daqui a pouco Deus traz algo novo. Um ciclo se encerra, outro começa, mas Ele sempre vai trazendo coisas novas para nós. Deus tem coisas novas, Deus tem boas novas, tem novas coisas para a sua casa, para a sua vida, para o seu ministério, para o seu chamado. Você não vai viver das mesmas coisas sempre. Deus vai fazer novas todas as coisas. Imagina quando você está comendo ali, se alimentando, arroz, feijão e filezinho de frango grelhado. Arroz, feijão, filezinho de frango grelhado. Aí alguém te chama para almoçar. Vem almoçar aqui na minha casa. Você chega lá, um churrasco, maionese. Meu irmão, você olha e fala assim, glória a Deus. Porque é uma coisa nova, você estava adaptado com aquelas coisas do dia a dia, vem algo e rompe com aquilo que está sendo natural todos os dias. E você entra em algo novo. Deus é um Deus de novidade de vida, mas existem algumas coisas que nós precisamos ver. Quando nós nos casamos, nós fomos morar em uma casa. E ali naquela casa nós tínhamos os nossos móveis, as nossas coisas, e começamos a juntar as nossas coisas, os nossos pertences. E aí chegou o tempo que a gente saiu da primeira casa e foi para a segunda casa. Quando nós fomos fazer essa mudança, nós começamos a separar os móveis, as coisas, a gente começou a olhar e falar, meu Deus, quanta coisa que a gente não vai levar para o novo. Essa roupa aqui eu não quero mais. Ó, esse móvel aqui, deixa, vamos comprar um outro guarda-roupa? Vamos comprar um outro. E a gente começou a olhar as coisas que a gente não queria levar. Quando a gente vai entrar no novo, é assim. A gente para e fala assim, convém, Luan, eu levar isso aqui? Convém eu carregar isso aqui? Será que isso aqui vai combinar com a casa nova? Será que isso aqui vai combinar com esse novo tempo que nós vamos entrar? Será que vale a pena carregar essa bagagem pesada? Esse sentimento, essas emoções que elas estão, ao invés de construir, elas estão me destruindo. Será que vale a pena carregar tudo isso? Carregar as coisas que fizeram, que falaram, que olharam? Será que vale a pena carregar as frustrações, as mágoas? Deus, Ele faz coisas novas e nesse novo tem coisa que não vale a pena levar. É um novo tempo. São coisas novas, uma bagagem nova, amém? Avalia seu coração. Nós vamos falar, para o nosso encerramento, sobre 3 passos, rapidamente, sobre 3 passos para entrar nesse novo. Fala comigo, fala assim, visão. 3 passos para entrar no novo. E o primeiro passo que nós precisamos é visão. Deus, Ele vai reajustar a nossa visão. Reajustar a nossa visão. Era os espias, era a mesma terra, o mesmo povo, os mesmos frutos, 2 visões diferentes. A primeira
visão, ele olhou para os obstáculos. O segundo olhou para a promessa. No mesmo lugar, para a mesma promessa, a gente sempre pode olhar de duas maneiras diferentes. Eu posso olhar para o meu casamento com duas visões diferentes. Eu posso olhar os obstáculos, ou eu posso olhar a promessa. Eu posso olhar para os meus filhos com duas visões diferentes. Eu posso olhar para os desafios ou os comportamentos desafiadores, ou eu posso olhar para a promessa. Você pode olhar para a sua vida de duas visões diferentes, com o olhar dos desafios ou com o olhar da promessa do que Deus te fez. Então a primeira coisa é a visão. E de visão, irmãos, eu lembro sobre Eliseu, quando o rei da Síria começou a perseguir Eliseu. Ele mandou carros de guerra, cavalos, soldados cercarem a cidade onde o profeta Eliseu estava. Pela manhã, bem cedo, a cidade inteira onde Eliseu estava já estava cercada. A Bíblia conta que o ajudante de Eliseu acordou pela manhã e foi lá fora. Quando ele olhou, ele viu a cidade toda. Abra comigo. 2 Reis, capítulo 16. Nós vamos ler 3 versículos. 2 Reis 16. Ele saiu e olhou. Quando ele olhou, ele viu todos aqueles carros de guerra. Ele viu todos aqueles soldados, todos aqueles cavalos prontos para pegar Eliseu, e ele ficou desesperado. Ele correu até Eliseu e falou: ai, meu Senhor, e agora? O que a gente vai fazer? Olha só, versículo 16 diz assim: e ele respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Imagine a mente desse jovem nessa hora, irmãos. Imagine os questionamentos. Ele está vendo carros, cavalos, carros de guerra, soldados, o exército da Síria. Ele está vendo tudo ali. Aí ele vai falar com Eliseu e Eliseu está tranquilo. E fala: ei, moço, fica assim não. Porque os que estão com a gente são maiores do que os que estão lá fora. E ele olha para dentro, só Eliseu. Ele, quem é o que está com a gente? Sabe o que Eliseu fez? 17. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos. Fala comigo, fala: abra os seus olhos, para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Olha isso. Maiores são os que estão com a gente do que aqueles que estão lá fora. Porque Eliseu estava com a visão espiritual. Eliseu estava com a visão aberta das coisas de Deus. Eliseu, o Senhor havia mostrado para ele que tinha sim um exército inimigo lá fora, mas o exército dos céus estava lá também. Deus estava lá também. Aonde os nossos olhos estão orando, às vezes você precisa fazer só uma oração. É tanta coisa que acontece que você olha e fala assim: o exército da Síria está aqui. E agora, o que eu vou fazer? Ora ao Senhor, fala assim: Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa enxergar, para que eu possa contemplar. E olha o que Eliseu fez, 18. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere este povo, rogo-te, com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. Olha só, Eliseu orou ao Senhor e falou assim: Senhor, esse exército todo que está lá fora, eu oro para que o Senhor dê a eles cegueira. Segue a visão deles. Eles tinham carro, eles tinham cavalos, carros de guerra, eles tinham soldados, mas eles perderam a visão. Um homem pode ter recurso, pode ter dinheiro, pode ter um exército, pode ter pessoas, pode ter tudo, mas se ele não tiver visão, ele perde a direção.
Nós podemos possuir exércitos de recursos. Nós podemos ter o que for dessa terra, o dinheiro que for dessa terra, mas se a gente perder a visão, irmãos, a gente perde a direção. Ou se a nossa visão não se abrir, a gente entra em desespero, como esse rapaz estava em desespero. A sua visão te mostra a direção. A visão que Deus dá mostra a direção que nós devemos tomar. Provérbios 29:18 diz assim: onde há visão profética, onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. A visão profética, ela traz direção, propósito e clareza. Visão profética é ver aquilo que Deus está fazendo. Os meus olhos humanos estão contemplando várias coisas ao mesmo tempo, mas a minha visão profética está naquilo que os céus estão fazendo para esse tempo. Os meus olhos humanos estão contemplando a dificuldade ou então os desafios que eu vou enfrentar ou posso estar enfrentando, mas a minha visão profética está contemplando as palavras que Deus já disse ao meu respeito. E se não há visão profética, o povo perece. Se você é marido, se você é mãe, se você é esposa, se você é jovem, não tiver uma visão profética sobre a sua família, a sua casa vai perecer. Porque quando não há uma visão profética, há as visões dessa terra. Quando não há visão profética, a gente começa a ver um monte de obstáculo, a gente começa a ver os gigantes, a gente começa a ver os inimigos, a gente começa a ver os desafios e fala assim, eu sou tão pequeno diante deles. Mas quando tem visão profética, você fala assim, vamos lá, vamos subir, vamos possuir a terra, porque a gente está debaixo de uma palavra. Ah, pai, eu não vou conseguir, menino, o Senhor, Ele te capacita. Ah, eu acho que esse casamento, eu acho que isso tudo aqui vai acabar. O Senhor está no nosso meio. Abre, fala, Senhor, abre a minha visão, me dá a visão profética em nome de Jesus. Então, o primeiro passo para entrar na promessa e viver o novo de Deus é ter visão. E existem as distorções da visão. O que é a distorção da visão? É o medo, a ansiedade, o egoísmo. Tudo isso distorce a tua visão. E eu quero que você pense aí agora. Será que você tem que reajustar a sua visão? Já fez aquele exame para você ver qual a lente do óculos, o grau que você vai precisar usar? Tem um monte de letrinha lá, A, K, Y, X. Está falando tudo errado. Aí vem uma lente e você fala, ih, está distorcido, não consigo. Outra, essa, e essa, e essa. Daqui a pouco vem uma que você fala, opa, agora eu estou lendo com clareza. Agora eu sei o que está escrito. Ajustou o grau da minha visão. A palavra de Deus faz isso com a gente. Não estou conseguindo ver. Não sei qual é a direção. Não sei para onde ir. Não sei qual é o próximo passo. Não sei o que fazer. Vem a lente da palavra de Deus. E você fala assim, agora eu tenho clareza. Agora eu sei o que fazer. Agora eu vejo. Agora eu enxergo. Visão. O segundo passo, fala comigo, palavra. Palavra, fala, palavra. Pedro disse, mestre, trabalhei a noite toda e não pesquei nada. Passei a noite toda lançando a rede aí e não peguei nada. Mas o quê? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro já tinha investido todo o recurso, toda a força, todo o tempo, passou horas pescando, todo o conhecimento de pescador que ele tinha. Mas ele ainda não estava debaixo de uma palavra. Talvez você possa dizer assim, eu já tentei, eu já fiz, eu já falei, eu já busquei, eu já esgotei os meus recursos. Mas o Senhor vem te dar uma palavra. Com fé naquela palavra, você lança a sua rede de novo. E você olha e fala, não era apenas sobre o meu recurso, não era apenas sobre os meus dons, não era sobre os meus talentos,
Não era sobre o que eu tinha capacidade ou não de fazer. O que estava faltando era ficar debaixo da palavra de Deus. Fica debaixo da palavra de Deus, irmãos. Não ousa gastar o teu tempo lançando a rede sem uma palavra. Fazendo sem direção. Quando o Senhor vem com uma palavra, Ele muda todo o percurso da história. Ele muda toda a direção, Ele faz uma conversão. Você está indo para cá e você faz uma conversão. Uma palavra de Deus, uma palavra profética de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus muda a história. De uma casa, da vida de um homem, daquele que crê na sua palavra. Gaste os seus dias, ou melhor, invista os seus dias e o seu tempo naquilo que Deus disse. Fala para o seu irmão, fala assim, vai dar certo. Vai dar certo, confia na palavra, vai dar certo. A palavra dos espias, daqueles 10 homens que não acreditaram, inflamou o povo contra Moisés. O povo deu ouvidos à palavra, à voz daqueles que não estavam na direção de Deus. E se voltaram contra Moisés, que estava liderando o povo no meio do deserto. A palavra daqueles 10 espias inflamou o povo, mas a palavra de Josué e Caleb moveu o favor de Deus sobre eles. A nossa palavra pode mover a ira de Deus ou o favor de Deus. A nossa palavra pode inflamar o povo ou incentivar o povo. A nossa palavra pode incentivar a nossa casa ou inflamar a discussão lá dentro. A palavra branda, ela calma o coração. Saiba usar as palavras de forma sábia. Fala, Senhor, me dá sabedoria. O que Salomão pediu? Sabedoria. Era um homem sábio em ações, em pensamentos e palavras. Palavras. Olha o que Pedro disse. Pega isso, irmãos. Pega isso. Principalmente se é pai, se é mãe. Você tem sua empresa, vai falar com alguém. Você governa algum lugar, algo sobre alguém na sua empresa. Pega isso aqui. Olha só o que Pedro disse. Senhor, eu passei a noite toda trabalhando, lançando a rede, não peguei nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Se ele invertesse, pega atenção, no mas, se ele invertesse, ele falasse assim, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, mas eu passei a noite toda pescando, jogando a rede e não pesquei nada. Você sentiu o tom de incredulidade nessa segunda frase? É a mesma coisa, mas dá um tom de incredulidade. Se eu chegar no meu filho e falar assim, Levi ou Lívia, você é tão inteligente, você é tão esperto, você é tão bom, seu coração é tão bom, mas você não tem feito isso, isso e isso. Você entende que esse mais, o mas, ele apagou tudo que vem depois? Entende? O mas é um apagador. O mas apaga tudo que vem antes e reforça o que vem depois. Então, se eu disser, Levi, você é tão inteligente, você é tão bom, seu coração é tão bom, e eu quero que você se esforce mais. Viu só que diferença? Fala, Senhor, me ajuda a usar as palavras com sabedoria dentro da minha casa. Às vezes uma palavra mal colocada muda tudo. Uma palavra mal posicionada pode mudar tudo. Senhor, eu creio na sua palavra, mas estou cansada de tentar. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer, mas eu já fiz tantas vezes. Olha só, Senhor, eu creio na sua palavra e eu vou fazer até o céu romper sobre a minha casa. Senhor, eu ouvi a sua palavra e eu vou insistir mais uma vez. Deus, eu conheço a tua palavra e eu vou conduzir a minha família na sua palavra. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus. O nosso Deus é dono de toda ciência, de toda sabedoria, de todo poder, de tudo. Nós somos filhos do Rei, amém?
Somos filhos de Deus. Existe um lugar que a gente cantou aqui no começo, que não há choro nem tristeza. Existe um lugar que é o céu. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Sua família vai chegar lá em nome de Jesus. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Não é o nosso carro que ele quer. Não é o dinheiro da conta do banco que ele quer. Não é isso não. Ele quer a alma daqueles que moram com a gente. Mas os nossos olhos se abriram em nome de Jesus. Nós temos uma visão. Nós temos uma palavra. Fala comigo, fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sua família não vai ficar para trás no nome de Jesus. Abre a sua visão, fala assim: Senhor, me mostra. Me dá clareza, me dá visão. Qual é a direção que eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer? Deus confirma os passos do homem bom, do coração bom, daquele que se atenta para a sua palavra. Evangelho é muito mais do que conduta, é transformação de caráter. Antes eu era assim, agora eu não sou uma pessoa boazinha. Não é que eu sou bonzinho, não é nada disso. É que agora Cristo habita em mim. Agora Cristo habita em mim, eu sou uma nova criatura. Olha isso. Nós somos uma nova criatura, é algo novo, é totalmente novo, é diferente. Não foi uma transformação de conduta apenas. Não é um pecado ou outro apenas que deixamos de cometer, não. É uma transformação de caráter, irmãos. É o Evangelho, é Cristo habitando na terra dentro de nós, através de nós. A imagem e semelhança de Deus, cristãos, Cristo na terra. Olha isso. Olhar para você, eu olho para o Marconi, de certa forma que eu não tenho que ver o Marconi, eu tenho que ver Cristo no Marconi. Não é uma versão melhorada do Marconi, é um novo Marconi. Não é uma versão melhorada da Marcela, é uma nova Marcela. É uma transformação de caráter, de mentalidade, de vida. É esse evangelho, é esse novo que o Senhor quer que a gente entre. Não com boas novas atitudes, melhoradas, mas com uma vida transformada, um casamento transformado, filhos transformados, um ministério transformado, um chamado transformado, um coração transformado, uma mentalidade transformada. Cristo andando sobre a terra, de que não tem nada do que se envergonhar. Aquele que olha e fala assim: pode olhar para a minha vida, eu não tenho nada do que me envergonhar. De certa forma que olhe, Paulo disse: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Meu Deus, as pessoas iriam olhar para ele, ver como ele age, como ele fala, como ele se porta, como se comporta, como caminha na terra. De que forma que ele resolve os seus problemas. A Bíblia diz: corrija a um tolo e ganharás um inimigo, corrija um sábio e ganhará um amigo. A gente quer ouvir, quer sentir o abraço, a gente quer ouvir as boas palavras, mas quando alguém chega perto da gente e traz uma palavra de correção, o nosso coração se fecha e a gente não aceita mais. O Senhor corrige aquele a quem Ele ama. Se reposiciona, porque senão você vai entrar no novo com a mesma mentalidade, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes e nada muda, e fala assim: ah, Deus se esqueceu de mim. Não é porque a gente não quer entrar, ou porque a gente entra de qualquer jeito, não consegue, não dá para entrar de qualquer jeito, acaba morrendo no deserto. A promessa é para todos. A promessa é para mim, a promessa é para a tua família, a promessa é para você, irmãos. Existe uma promessa. Um dia a gente vai entrar na Canaã celestial. Um dia a gente vai entrar lá. Existe a maior promessa que um cristão pode carregar, é a sua vida eterna.
a vida eterna. Mas sem santidade, de maneira nenhuma. Se não houver santidade, nós não poderemos ver a Deus. Santidade ao Senhor. Aí a gente cai no mesmo erro, cai no mesmo pecado, a carne é fraca. Irmãos, santidade. Se eu assumir um compromisso, então eu vou ser leal a Ele. Se eu assumir um compromisso, um relacionamento, se eu tenho uma aliança com o meu marido, eu tenho uma aliança com o meu marido, com a minha esposa. Se eu recebi os meus filhos, eu sou responsável pelo discipulado deles. Se eu assumir algo para cuidar, eu sou responsável por aquilo. Para de deixar no meio do caminho aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não abra mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Vai até o final, aquele que for fiel até o fim. Seja fiel até o fim. Tem coisas que não nos convêm mais, irmãos. A lascívia, o fato de induzir a outra pessoa a pecar. Com as minhas vestes, com as minhas exposições, com a forma que eu me posiciono, com as fotos que eu posto, com os vídeos que eu posto, com a forma que eu ando, com as coisas que eu falo maliciosamente. É o pecado da lascívia. Somos cristãs. Mulheres cristãs carregam um código diferente. A gente carrega um código diferente, a gente carrega algo diferente daquelas que ainda não conhecem a Jesus e não têm uma mentalidade transformada por Jesus. Nós somos as mulheres de Deus. E como andam as mulheres de Deus? Dada a fofoca? Dadas a calúnia? Dadas ao quê? A piedade, a santidade, a palavra. A gente vai errar, mas não vai rodar na lama, irmãos. A gente rapidinho vai se levantar e vai se limpar. Homens de Deus são homens de Deus, autoridade na terra. Tem algum homem perto de você, olha para ele e fala assim: você é autoridade na terra. Você é autoridade na terra. Submissão é estar ao lado, debaixo de uma missão. Mas o mundo corrompeu essa palavra, submissão. Ah, mas por que a gente está falando sobre isso? Porque se a gente não fala sobre isso, que novo que a gente vai viver? Eu entendo que deve ser difícil estar debaixo de uma missão que não está ajustada. Mas aí a gente tem um joelho para oração, não é? Senhor, reposiciona meu marido, Deus. Porque eu estou do lado dele. E para onde que esse barco está indo? Reposiciona esse homem em nome de Jesus. Porque a gente tem que chegar em algum lugar. Ora pelo marinheiro. Amém? Ora, irmãos. Honre as suas esposas, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Não aborreça os seus filhos, a palavra diz. Olha isso. Vamos se posicionar? A gente é a luz desse mundo, o sal da terra, a luz do mundo, a menina dos olhos de Deus, sacerdócio real, santo, um povo adquirido por Deus. Como está essa noiva de Cristo? Você pode carinhosamente perguntar para o seu irmão: e aí, como está essa noiva de Cristo? Como está esse coração? Há tempo, e hoje é a hora da gente se reposicionar em nome de Jesus. Amém? Tem muita coisa boa de Deus ainda para acontecer na nossa família, eu creio. Eu não sei como que está a sua expectativa, mas a minha expectativa em Deus, irmãos, está alta, está alta. A expectativa em Deus nunca é frustrada. Os planos do Senhor são bem maiores do que os nossos. Deus, Ele vai nos dar visão. Vamos repetir? Fala comigo, fala visão, palavra e ação. Ação. Eu sou responsável por aquilo que eu carrego. Amém?
Você é responsável por aquilo que você carrega. Você é responsável pela visão que Deus te deu. Você é responsável pela palavra que Deus te deu. E você é responsável pelas ações que você vai tomar a partir de hoje. Responsabilidade tem a ver com maturidade. Maturidade é a decisão de se tornar responsável. Somos responsáveis. Amém? Fala isso para você acreditar nisso. Fala, eu sou responsável. Eu sou responsável. Esther, não pense que por você ser rainha, quando todo o povo for morto, você vai se livrar. Esther estava numa posição de rainha, de líder sobre o povo. Mas ela tomou uma ação, pediu para jejuarem, orarem por ela. E aí ela foi e intercedeu ao rei pelo povo. E o povo recebeu livramento. Ação. Deus te coloca em posições para que você interceda, para que você clame, para que você tenha sabedoria, para que você sirva. Sirva, tenha ação em nome de Jesus. José no Egito, com a sabedoria que Deus deu para a administração, ele teve a atitude de um administrador. Pôde salvar depois toda a sua família, todos os seus irmãos, toda a casa dele. Por causa da atitude dele de bom administrador, com os recursos que ele foi colocado para administrar. Tenha atitudes sábias em nome de Jesus. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Você tem uma visão? Tem uma visão? Sim ou não? Tem? Você tem uma palavra? Amém? Você sabe qual a atitude que você tem que tomar? Sabe? Então deixa eu te falar uma coisa. Você se tornou responsável por algo. Seja bem-vindo a Filhos Maduros. O nome da nossa rede de jovens é Ruiós. Filhos Maduros. Seja bem-vindo a Filhos Maduros. O pai dá responsabilidade para filhos maduros. Quando eu era menino, eu tinha pensamentos, atitudes de menino. Falava, andava como menino. Nós não somos mais meninos, amém? Somos maduros na fé para resolver os nossos problemas. Aqueles que aparecem, aqueles que a gente mesmo cria. Tem problema que a gente que entra. E a gente que vai ter que resolver. Amém? Você crê nessa palavra? Fica de pé no seu lugar. Fica de pé. Deus